Olá! No último devocional, nós ministramos um pouquinho acerca da culpa. A culpa é um dos maiores vilões, um dos maiores inimigos do nosso coração, da nossa alma. Precisamos entender realmente que o nosso coração é a chave de tudo. É ali onde nós gerimos todas as emoções, que nos fazem tomar as decisões e atitudes de toda a nossa vida. Eu quero ler com você o que a palavra de Deus diz lá em Jeremias, no capítulo 17, no verso 9, traz a seguinte constatação para nós: o coração humano é mais enganoso que qualquer coisa e é extremamente perverso. Quem sabe de fato o quanto é mal? Eu, o Senhor, examino o coração e provo os pensamentos. Dou a cada pessoa a devida recompensa de acordo com as suas ações. O nosso Deus, que nos formou, que nos criou, conhece exatamente a nossa estrutura e dá o seguinte diagnóstico: o nosso coração é mau. Quem o conhecerá? Nós não temos a dimensão da perversidade que há dentro de nós. E como ponto de partida, precisamos entender que há vários inimigos alojados dentro do nosso coração que atentam contra a nossa alma. Nós falamos um pouquinho da culpa. O que é a culpa? A culpa é o coração carregado de culpa. Tem a seguinte mensagem: eu estou em dívida. A culpa é uma dívida que nós devemos. E somente a confissão tem o poder de quebrar o ciclo do pecado, É como a maioria dos remédios funciona quando aplicado corretamente. E a aplicação apropriada acontece quando confessamos os nossos pecados. Não apenas a Deus, mas também as pessoas contra as quais nós pecamos. A única forma de eu e de você matarmos esse inimigo do nosso coração, que é a culpa, é através da confissão. Olha o que a palavra de Deus diz lá no Salmo de número 32. Como é feliz aquele quem tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e quem não há hipocrisia. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim. Minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. E disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoastes a culpa do meu pecado. A dívida que nós tínhamos com Deus, nós sabemos que pela graça de Deus, a graça de Cristo, enviada pelo seu Filho Jesus, nós fomos apagados, todas as nossas dívidas foram canceladas. O que eu e você precisamos fazer diante de todos os nossos erros, diante de Deus, é confessarmos e recebermos ali o alívio, a tirada de peso sobre as nossas costas dos pecados que nós cometemos contra o Senhor. Mas nós não erramos só contra o nosso Senhor, nós erramos contra o nosso próximo, o nosso semelhante. E então precisamos entender que essa dívida, precisa ser aliviada, ela precisa ser paga para esse fardo de culpa sair dos nossos ombros. Muitas vezes nós tentamos fazer de tudo: trabalhar, servir, até mesmo orar, queremos fazer boas obras, fazer serviço comunitário, doações, caridade, para aliviar a culpa do nosso coração, porque é uma dívida que nós carregamos. Mas nós não temos como cancelar essa culpa. A resposta exatamente está na confissão. E a palavra de Deus também vai além. Nós precisamos confessar as nossas culpas uns aos outros, porque, como falei, nós não apenas pecamos contra o nosso Deus, nós pecamos contra o nosso próximo. A palavra de Deus em Tiago, capítulo 5, vai falar assim para nós, no verso de número 16: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Você quer ser curado desse fardo que você carrega, que é a culpa,
você precisa confessar. Como meta para você no dia de hoje, confesse aos outros e você vai matar esse inimigo do seu coração. Por que você está se sentindo assim tão culpado? Confesse o seu pecado a Deus e confesse a quem você machucou. Faça isso hoje, faça isso agora para libertar-se deste fardo. Lembre-se, Jesus falou que o fardo dele é suave, que o jugo dele é leve. Você está carregando uma carga desnecessária, você está carregando uma culpa que não é para estar aí. Sua alma, o seu coração está contaminado por essas cargas desnecessárias. Libere, cancele a dívida. A confissão tem o poder de cancelar todas as dívidas do seu coração. Primeiramente a Deus e segundo ao seu próximo, a quem você feriu, a quem você machucou. Certamente nós machucamos as pessoas. Hoje Deus te dá essa chave, esse poder de libertar-se deste inimigo mortal que é a culpa. Deus te abençoe.